Vamos entender, eu fiz até a capa dessa vez sobre, eu coloquei lá o Christian Bale na capa do nosso YouTube hoje, justamente porque tem um filme muito famoso chamado The Big Short. Se vocês nunca assistiram, eu recomendo vocês assistirem. Eu vou colocar aqui, ó, a diquinha de filme sobre Bolsa de Valores. Tem os clássicos, né? Lobo de Wall Street é um deles e tal. Mas tem esse daqui, ó, que é com Steve Carell, Christian Bale, que é o Batman, né? O Brad Pitt, que acho que todo mundo conhece, a Marisa Tomei e a Margot Robbie, que fez também a Arlequina, né? Tá aí, ó. E esse Jeremy Strong aqui, que também não é tão famoso, pelo menos eu não lembro dele, não. Mas, enfim, tem aí o filme. Esse filme conta sobre o que aconteceu em 2008, inclusive a história desse cara aqui, né? Que é o Christian Bale, que é o Michael Burry, que conta a história dele que apostou na queda da Bolsa Americana. Então, rapidinho, eu vou explicar para vocês por que não é a mesma coisa que está acontecendo neste exato momento, tá? Então, para poder explicar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir um Paint, porque eu sou muito profissional aqui. Então, a gente tem um Paint, que é um aplicativo muito restrito, somente o pessoal muito ninja tem esse aplicativo aqui, que é um aplicativo de desenho avançado. E aí eu vou explicar para vocês de uma maneira muito avançada o que acontece. Bom, vamos entender uma cadeia de suprimento, certo? Vamos começar a entender como é que funciona. Vou contar 2008, depois a gente vai lá para as notícias de agora. Porque eu acho que é importante vocês entenderem esse conceito primeiro. Pode parecer meio óbvio, mas talvez ajude vocês a entenderem, tá? Vamos lá. Você tem ali, no meio do mato, você tem lá no meio da terra, né? Você tem, vamos desenhar aqui bonitinho, ó. Desenhar aqui bonitinho, colocar a corzinha marrom. Eu tenho aqui uma terra. Pá, tá aqui a terra. Deixa eu aumentar o tamanho aqui do bagulho aqui. Aí, beleza. Tá aqui a terra, certo? Aí no meio dessa terra você acha lá, no afundado na terra, você acha um mineral, por exemplo. Então o mineral tá aqui, ó. Certo? O que acontece? Quando alguém pega, tira esse mineral da terra, manda para uma beneficiadora, manda lá para um cara que beneficia, que vai pegar essa pedra, certo? Que tem metal contido, vai separar e ela vai mandar para outra pessoa, que vai fazer o quê? Que vai beneficiar e transformar aquilo talvez numa barra de aço. Tá aqui, barra de aço, certo? Que vai ser passado para frente para quem? Para alguém que vai pegar essa barra de aço e construir uma casa, por exemplo. Né? Vai construir uma casinha lá. Igual eu fiz aqui, ó. Então está construída a casa aqui com a barra de aço. O que acontece? Esse cara vai vender a casa, esse cara vai vender a casa para alguém que vai consumir esse produto. Então, a hora que ele vende essa casa para alguém, certo? A hora que ele vende essa casa para alguém, ele recebe din-din, ele recebe money, ele recebe dinheiro, certo? Muito óbvio isso aqui. Só que acaba aqui a cadeia de suprimentação, certo? Você quer o volume mais... Dá um tapa no ganho de volume. Deixa eu ver. Vou aumentar um pouquinho o volume aqui. Tá. Melhorou. Alô. Beleza. Aumentei um pouquinho aqui. Então, o que acontece? O dinheiro é trocado. O cara que está trocando o dinheiro pela casa, ele nunca mais vai ver aquele dinheiro de volta, ou pelo menos em teoria. Ele consumiu o produto. Isso vale para uma, que nem eu acabei de falar, de um minério de ferro que foi extraído da montanha, que passa por toda a cadeia e vira dinheiro, como também uma azeitona que sai da árvore e vai para a pizza, certo? Então, todo momento, você tem produtos passando pela cadeia de concorrência, a cadeia de abastecimento, e eles voltam em forma de dinheiro. Para quem? Então, vamos lá, vamos fazer o caminho inverso. O que eu estou falando aqui é meio óbvio, gente, mas só para vocês entenderem. O dinheiro vai para esse cara, que volta para o cara que fez a barra de ferro, que volta para o cara que fez a separação do minério de ferro, que volta para o cara que foi lá com o trator arrancar o dinheiro não, né? O ferro do morro lá, né? Do meio do mato lá, da montanha. Enfim, isso é um ciclo de consumo. Só que ele se acaba, porque quando o cara consome o produto, ele se vê satisfeito, tá? Então, beleza. Então, aqui o minério de ferro sai por um valor menor, que vai ganhando valor, né? Mais valor aqui,
que vai ganhando mais valor na próxima... Oh, caramba, não consigo desenhar aqui. Mais valor, até valer muito a hora que chega no consumidor final, que fica satisfeito e dá esse dinheiro em troca desse benefício que ele vai ter. E ele não pede mais nada em volta porque ele se sente satisfeito ao consumir o produto. Consumiu uma azeitona, pronto. Ele não vai mais brigar por o dinheiro que ele consumiu daquela azeitona. Isso é uma cadeia completa de consumo. O que aconteceu nos Estados Unidos? Você viu que eu dei o exemplo da casa, né? O que acontece? A partir do momento que o cara que está comprando essa casa, que é um consumidor, que quer realmente consumir, morar na casa, ele vai comprar uma casa e vai ficar satisfeito com a compra daquela casa. Agora, o que acontece se muita gente começa a comprar essa casa não para consumir, e sim para especular? Essa é a palavra certa. Então vamos imaginar a seguinte situação, tá? O cara quer comprar, imagina um monte de gente lá em antes de 2008, pré-2008, começaram a ver que os bancos estavam facilitando crédito para se comprar casa. Então você vê que muita gente estava tendo acesso a comprar casa por um preço, por um custo barato, ou seja, um juro muito, muito, muito baixo. E isso faz com que o dinheiro se multiplique, porque você começa a soltar dinheiro para lá e para cá. Então, um monte de gente começou a comprar casas nos Estados Unidos. E o preço das casas foi aumentando, o preço da cadeia, né, dos produtos da cadeia foi aumentando. Né, aumentou o ferro, aumentou o cimento, aumentou a madeira, porque tem muita casa que é de madeira e tal. Então, foi aumentando. Só que todo mundo que estava comprando casa não estava comprando para morar. Então você tinha ausência desse cara aqui que está escondidinho aqui atrás da minha cara aqui, né? Mas ele é importantíssimo vocês entenderem aqui, ó, que é o consumidor. O consumidor não estava realmente consumindo casa. As pessoas elas estavam comprando casa na esperança de vender mais cara para outra pessoa e assim foi indo. Até uma hora que tinha tanta gente com casas especuladas ali e que a oferta, o excesso de oferta, a oferta excedeu a demanda, ou seja, houve um excesso de oferta, e as pessoas não estavam mais conseguindo vender casa. E tinha gente que tinha colocado toda a grana, toda história de bolha é assim, as pessoas colocaram grana em algo especulativo. E a especulação fez com que muita gente comprasse e pouca gente consumisse, que é diferente. Comprar você pode comprar, consumir é outra coisa, tá? E aí o que aconteceu? O Christian Bale, que é desse filme aqui, né? O Michael Burry, ele viu essa falha no sistema acontecendo. Ele falou, peraí, mas está muito fácil. E aí o que acontece? Como você nos Estados Unidos você pode apostar praticamente em qualquer coisa na economia, ele fez uma operação vendida, ou seja, ele vendeu uma pancada de títulos porque ele sabia que aqueles títulos iam cair. E aí ele conseguiu quebrar a banca, ou seja, assim que os Estados Unidos quebrou, ele ficou com muita grana porque ele já tinha vendido os títulos a um momento antecipado. Foi isso que aconteceu em 2008. Diferente do que está acontecendo agora. Então não tem nada a ver com 2008. A única coisa que tem a ver com 2008 é que lembra a palavra crise. O que está acontecendo neste momento, tá? O banco. Então vamos colocar o banco aqui, ó. O banco, vou colocar ele de verdinho. Vamos desenhar o banco aqui, certo? Esse é o banco, ó. O banco com aquela cara imponente, né? Com aquelas, como chama? Aqueles pilares assim na frente do banco, parecendo aquela escadaria lá do Abraham Lincoln. Pá. Tá aqui o banco. Tá parecendo mais um foguete, mas é um banco isso aqui. Vamos colocar um chão embaixo que talvez fique melhor. Pronto. Tá aqui o banco, tá? E aí, o banco, o que ele faz? Ele ganha dinheiro emprestando dinheiro para as pessoas e cobrando juros. Beleza. O que o banco fazia? Ele alimentava uma galera de um lugar chamado Silicon Valley, que são os caras das startups. O Silicon Valley lá, pá, tá aqui bonitinho, o sol nascendo lá no fundo da montanha. Eu tô muito educação artística hoje, ó. Certo?
Ô, pessoal, tô vendo aí que já entrou gente, o Robson, Luiz, Michele, um abraço pra vocês aí, obrigado por vocês estarem sempre por aqui. Aí, o que acontece? O banco dá grana pra essa galera. Ele empresta grana em troca de juros. E grana de alto risco, porque principalmente as startups aí são arriscadas. Beleza, ele bancou startup pra caceta lá nos últimos anos, é um banco forte, mesmo sendo um banco pequeno, muito conhecido no Silicon Valley e somente ali, né, um dos maiores bancos da região. Legal, emprestou muita grana. O que aconteceu? O banco, e tem muita gente, claro, para ele poder emprestar grana, ele tem que vender títulos ali também. Ele tem que ter a galera que deposita dinheiro no banco, que são os títulos que ele vende. Quando a galera depositava título no banco, os Estados Unidos tinham um juro muito baixo. Então, a porcentagem de juros que ele ganhava, o investidor aqui, era boa, porque o banco fazia um empréstimo de alto risco, ganhava uma porcentagem muito alta aqui, em relação ao mercado, era uma porcentagem alta, e ele podia entregar isso daqui a títulos de renda fixa, principalmente, com risco baixo, porém uma porcentagem atraente. Beleza, o que aconteceu de um ano para cá? Os Estados Unidos começam a subir a curva de juros dele. E aí, a hora que ele começa a subir a curva de juros, essa rentabilidade aqui vai para o espaço. E aí, o que acontece? Pessoas como eu falam assim para os seus clientes, os títulos de tal empresa não estão bons não. Ou você nem entra, ou você, se você está lá, saia. Né? Vende aquele título, sai, mesmo que se for com leve prejuízo. O que aconteceu? Isso levou uma corrida de muitas pessoas indo ao banco sacar ou vender seus títulos. Ou seja, querendo pegar a grana de volta. Banco, me devolve a minha grana que eu depositei. Se o banco emprestou a grana dos outros para as startups, o que acontece? Ele não tem essa grana na mão, o que a gente chama de crise de liquidez. E aí, ele não tinha grana para entregar para a galera. E a galera começa a ir todos ir atrás. Isso fez com que o banco perdesse toda a sua grana do nada. E aí o Luiz escreveu aqui, eu não sei se já aconteceu essa transação, mas parece que já foi vendido aí por $1 o Silicon Bank para o HSBC, de acordo com o Luiz que mandou aí essa mensagem. Tá? Então, o que acontece? O banco perdeu toda a sua liquidez, ele não tem dinheiro para devolver para os usuários. Só que daí entra um cara chamado FDIC. Estão muito bonitas minhas letras aqui. Explicação super... Que é uma espécie de FGC aqui lá dos Estados Unidos. Que é federal, na verdade, o FGC aqui é um fundo, ou seja, ele é particular, ele é privado, mas o FDIC, ele entra para cobrir o prejuízo dessa galera. Então, ele vai pagar esse povo aqui que ficou na mão. Tá? É mais ou menos isso que está acontecendo. Douglas, isso pode acontecer com vários bancos? Pode, mas está um pouco controlado. Ainda não é o fim do mundo. Voltei aqui para lembrar você, não se esqueça de apertar o like e se inscrever no canal para estar sempre ligado nos próximos vídeos. Valeu!